Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o podcast desse nosso escritório, CHC Cast. Estamos aqui na presença da dona Ana Luísa, da nossa querida estagiária também, Giovana, e vamos contar aqui um pouquinho da nossa contribuição aqui dentro do escritório. Já teve um outro episódio aqui que os sócios do escritório, Dr. Felipe Iga, Dr. Guilherme Craveiro e Dr. Luiz Rodrigo Costa, contaram um pouquinho de como é que eles formaram a sociedade, os aspectos gerais da sociedade, né, da formação. Então aqui a gente vai tratar um pouco do outro lado do escritório, né? Vou pedir para apresentar aqui agora a nossa estagiária Giovana, tá? O nosso rostinho novo. Oi gente, meu nome é Giovana. Eu tô estagiando aqui desde 2021, que eu tava no segundo ano, hoje eu já tô no quarto. E aí eu vou contar um pouquinho do que eu faço aqui, porque geralmente quando você fala, tô fazendo estágio no escritório de advocacia, o pessoal fala, você vai servir café, você vai ter que ir no fórum, você vai ter que pegar documento pela cidade inteira. E aí eu vim aqui pra mostrar um pouquinho que não é bem assim que funciona hoje em dia, é completamente diferente do que o pessoal tá acostumado, justamente porque antigamente era muito assim. E aí eu quero mostrar que pelo menos aqui é bem diferente do que o pessoal fala. Puxando um gancho do que o Rô falou, primeiro deixa eu me apresentar. Sou Ana Luísa, sou advogada associada aqui do escritório, já vim aparecendo aí nos dois primeiros. E acho que é importante a gente trazer um pouco do outro lado, né? Como que é um advogado associado, como que é um estagiário. Não só o que a gente contribui, mas a nossa rotina, porque a gente optou por estar aqui nessa posição, por não estar trabalhando de forma autônoma, por exemplo, que a gente sabe que nós advogados nós temos essa possibilidade. Por que hoje eu não estou não quis fazer a minha sociedade? O que me traz de aprendizado, de bagagem? E acho que a gente pode começar falando que eu, pelo menos como advogada associada, eu acho que hoje eu me sinto parte do escritório, coisa que no começo, talvez, pelo que me falavam, de como seria esse trabalho, eu acho que eu tinha apenas que chegar aqui, fazer o meu serviço do que me mandavam e ir embora para casa depois do expediente, acabou. E eu vi que você ser advogado associado é muito mais do que isso. Eu acho que muito favorece o próprio ambiente que você trabalha. Aqui, como a gente já mencionou, né, nos podcasts anteriores, a gente comentou que aqui a gente está dentro de uma família, né? A gente tem amigos aqui dentro do trabalho e isso contribuiu bastante, porque obviamente a primeira coisa que você sabe que as pessoas pensam vou ser contratado, vou começar num escritório novo, num trabalho novo, vai ter o meu chefe, vai ter o meu... Eu até mesmo aqui dentro do escritório, não sei se alguns já perceberam, eu não gosto de usar a palavra chefe, eu costumo usar a palavra líder, uma palavra mais voltada diferente de chefe, porque eu acho que chefe remete muito a esses tempos que a gente está acostumado. Sim. De estagiário ser mandado tirar cópia, pegar café, de um advogado associado ser aquele que vai sair, vai entrar às 8, vai cumprir uma hora de almoço, vai sair às 6 da tarde e não tá nem aí. Não, aqui a gente já sabe que a gente está aqui dentro de uma família, a gente sabe que se apertou alguma coisa a gente precisa ficar, a gente fica, se a gente tiver que sair mais cedo a gente sai, a gente tem uma certa liberdade e isso é atribuição e é também inerente ao advogado associado, também a gente vai passar e vai explicar um pouquinho pro pessoal. Isso não significa que a gente não entenda que existem pessoas que são hierarquicamente superiores a nós. Exatamente, sem deixar a hierarquia de lado. A forma como o advogado associado hoje ele tem certa autonomia para lidar ali, por exemplo, com a pasta de processos que tem, enfim. Eu acho que você tem ainda mais gana de vir aqui todos os dias e prestar o seu trabalho da melhor forma, porque isso vai interferir também na sua, vamos supor assim, na sua recompensa final, não só como, não falo de forma remuneratória apenas, mas de aprendizado mesmo. Eu não sei até quando, a gente não sabe. Eu tenho certeza que se um dia eu sair daqui, eu sou uma advogada muito melhor do que quando eu advogava apenas de forma autônoma, porque a bagagem, o aprendizado que eu tirei de cada sócio, que eu tirei da Gi, que eu tirei de você, isso vai sempre me tornar uma profissional melhor. Eu enxergo que a principal vantagem, o principal aspecto de ser um advogado associado e trabalhar dentro de um escritório, principalmente um escritório como a gente chama aqui, que é um escritório boutique, onde tem diversas áreas em que você trabalha e não são ações de massa em que você faz simplesmente aquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aqui a gente trabalha muito a parte do direito. Talvez nós, como advogados associados, a Giovana como estagiária, não se preocupa muito da formalidade do escritório, que isso fica a cargo dos outros sócios, do Felipe, o Iga.
a formalidade de se abrir no escritório, da estrutura. A gente está aqui bem focado em trabalhar principalmente a parte do direito, em aprender e tal. E uma parte bônus que a gente tem, que é o nosso incentivo que você falou, é a parte de captação de cliente, que hoje a gente tem que, aqui no escritório, quem faz a maior parte é o Dr. Rodrigo, mas assim, nós também, assim como todos, até a própria Giovana também já trouxe cliente aqui pro escritório, então assim, essa parte ela é recompensada. Exatamente. Ela é uma parte que tipo, nos estimula e também ensina, porque assim, querendo ou não, Giovana agora quando se formar, nós aqui se não aprendêssemos a captar cliente, a gente nem conseguiria abrir um escritório nem começar na advocacia. Então assim, a gente está aqui dentro, nessa posição de advogado associado e ter essa estrutura montada do escritório, que popularmente costuma dizer escritório boutique, ajuda a nos oferecer esse tipo de experiência, viver esse tipo e ganhar essa bagagem que você falou. Então assim, é muito bacana quando você tem a oportunidade de às vezes não, de cumprir o seu horário, porque a gente sabe que a gente precisa entregar, a gente precisa ter um determinado tempo que a gente tem que produzir dentro do escritório, mas sem deixar de lado algum compromisso que a gente possa ter e tudo mais. Então assim, essa volatilidade e esse estilo de trabalho aqui que a gente executa aqui dentro é muito bom. Eu acredito particularmente que para quem inicia na advocacia é um excelente modelo para você ingressar. Eu lembro que em uma das nossas conversas a gente costuma fazer bastante reuniões aqui para entender também onde a gente pode melhorar, o que tá bom, o que tá ruim. Eu acho feedback, que isso é muito positivo aqui, porque várias vezes eu achei que eu estava fazendo determinada coisa da melhor forma possível e eu vi que não, a gente pode fazer de outro jeito, talvez fique melhor assim. E em uma dessas conversas eu lembro que eu falei assim, poxa, eu tenho medo às vezes, eu acho que eu não ouso tanto nas petições, porque eu tenho medo de colocar alguma tese e prejudique ali o nome do escritório, prejudique o escritório. E um dos sócios, assim, olhou bem nos meus olhos e falou, mas você é o escritório também. Eu acho que às vezes, não sei como que funciona, nunca trabalhei como advogada de outra forma que não essa, mas eu acho que é isso, é a gente perceber que a gente também é o escritório, a CHC também é a Giovana, também sou eu, também é você. Então, se você errar, todo mundo errou junto e tá tudo bem, a gente vai comprar a sua briga. E eu acho que a partir daquele dia eu comecei a produzir de outra forma. Eu comecei a entender que eu não estava fazendo uma peça para CHC, aquela peça também poderia, tem ali a minha assinatura também. Eu acho que isso é importante. Talvez quando você vá para trabalhar simplesmente com a ideia de que o chefe vai ali passar o que você tem para fazer, você vai entrar em determinado horário, você vai sair naquele outro horário e você vai para sua casa viver a sua vida, eu acho que é de forma diferente. Aqui a gente vem com outra cabeça, a gente vem com a cabeça que a gente está fazendo por nós, acaba trazendo aquele lado empreendedor que a gente comentou no primeiro episódio. Exato. Que o advogado não é só chegar, sentar no computador e produzir, o advogado é muito mais do que isso. Então eu acho que quando a gente trabalha dessa forma, talvez a gente entenda o tamanho da advocacia e talvez por isso hoje eu tenha optado por ser advogada mesmo, nunca querendo ser. Eu acho que pra Gi também é a mesma coisa, né? Porque ela acaba tendo que... a galera imagina que o estagiário vai sempre tirar uma copa, servir um café, mas a gente sabe que não é isso. Aqui dentro do escritório, Foi o que vocês falaram. Aqui a gente sente que a gente faz parte. Então, uma das coisas que eu nunca esqueci foi que quando eu entrei aqui, eles falaram assim, não vai ser... Porque geralmente o escritório eu sei porque eu conheço muitos dos meus amigos que é assim. Eles pegam, uma salinha e enfiam todos os estagiários lá dentro. E fica lá por isso mesmo. Aí eles chegam e falam, pra você fazer isso daqui, só que aqui é uma petição intermediária pedindo só pra juntar um documento, pedindo pra rever justiça gratuita. E aqui não, eles falaram, você vai ter uma mesa, você vai ficar com a gente sempre vai acompanhar vocês. E aí eles me deram essa liberdade de, por exemplo, a gente precisa fazer um agravo, a gente precisa fazer uma apelação. E aí eles jogaram pra mim, mesmo eu não sabendo, falei, porque também tem essa coisa de, vamos te tirar da tua zona de conforto. E aí eu também me sinto, não é confortável, mas eu me sinto confiante de realmente sair dessa zona, aprender a fazer uma coisa que eu não sei, pesquisa, procura, jurisprudência, ver no banco de sentença, que eu aprendi muita coisa com a Aninha também, de realmente, nunca fiz, vou lá e faço, porque por mais que eu vá fazer, ter alguma coisa errada, depois eu vou chegar, vou mostrar pra eles e vou falar, Gi, tá bom, Gi, ficou faltando isso, mas não é porque eu fiz errado,
é porque eu não sei ainda. Mas eles vão chegar e vão falar, ó, nisso aqui, nessa apelação precisa ter isso. Então eu sei que eu vou aprender isso também. Eles vão chegar e falar assim, tá errado, e não vou falar que tá errado. E eu também tenho a liberdade de chegar e perguntar, ó, Aninha, fiz isso daqui. Tá faltando alguma coisa? Tem alguma coisa errada? Tá certa? E ela vai me responder, ela vai me ajudar do jeito que o Rua faz, que todos os meninos aqui fazem. E além disso, me ajuda também a tirar o abstrato da faculdade, porque a gente chega, eles dão a matéria e falam, é assim. Só que aí quando eu sentei aqui pra ver, porque eu falava, nossa, eu tô vendo direito de obrigação, por exemplo. E aí eu sentei pra ler, eu não entendia nada. Mas aí quando eu sentei aqui no escritório que apareceu um caso, coincidentemente foi na mesma época que eu tava vendo, eu tirei aquela parte abstrata e comecei a entender. E também me ajudou muito quando eu cheguei na sala de aula e o professor começou a falar uma matéria que, sei lá, fui aprender agora no 4º ano, mas eu já tinha feito, já tinha visto no 3º ano, no 2º ano. E aí eu falei, nossa, é muito mais fácil quando eu já vi na prática como é que funciona do que na teoria. Porque tira justamente essa parte abstrata, que é muito mais difícil. Porque na teoria eles vão falar, é assim que funciona, mas na prática nem sempre é assim. A gente tem que lembrar também que para todos os advogados autônomos que estão assistindo a gente, que vão passar por aqui, e até mesmo também aqueles que têm escritório, já tem um advogado associado, ou tem também um estagiário trabalhando, é um investimento que eles estão fazendo dentro da equipe, né? Hoje a gente sabe que aqui o Igor, o Craveiro, o Costa, eles estão investindo na Giovana, porque não só te tirar da zona de conforto vai lhe trazer um aprendizado, mas para eles com certeza vai ser muito mais benéfico, porque você vai estar muito mais preparado na hora que você se formar. Isso vai te ajudar para a tua prova da OAB, isso vai te ajudar futuramente também para quem sabe, de repente, se você quiser tomar um outro rumo, um outro caminho de abrir o seu próprio negócio, né, do seu próprio escritório, ou fazer uma sociedade com alguém, isso vai te ajudar também a vivenciar esse tipo de coisa aqui dentro do escritório antecipadamente, precocemente. Mas isso não quer dizer que eles estão tentando me colocar numa fria, eles estão me enchendo de trabalho, coisa que eu não sei fazer. Se você encarar dessa forma, obviamente, desculpa, você não vai estar preparado para dentro da advocacia. Agora, a partir do momento que você sai da zona de conforto, como você bem mesmo falou, e entra numa linha de se desafiar e fazer algo que, olha, está além da minha capacidade, mas não porque eu não vou conseguir fazer, é porque eu ainda não sei e eu posso aprender. Aqui, todos nós somos seres humanos, a gente está em constante mutação, a gente está em constante aprendizado. E assim, isso vai é regra da vida, assim. Acho que vale para todo mundo, até mesmo para os próprios sócios que vão aprendendo no dia a dia, né? E também tem aquela coisa, desculpa, É que, por exemplo, tem uma apelação. Corta agora, vamos aproveitar para fazer bagunça. Tem uma apelação e um problema com o cliente. É muito mais, não confortável, mas é muito mais, tem uma atenção maior ao cliente. Se, por exemplo, o Gui está conversando e aí ele pega e fala, Gi, faz essa apelação aqui pra mim, faz esse agravo aqui pra mim, resolve essa parte processual aqui pra mim, enquanto eu tô cuidando do cliente. Porque é um ônus que ajuda eles a resolver a parte dos clientes. Porque eles vão ter confiança de chegar pra mim e falar, Gi, tem aqui no fórum, Gi, teve um problema que eu tenho que ajudar um cliente numa delegacia, teve um embrólio com qualquer coisa, e eles vão ter aquela confiança de saber que eles vão passar pra mim alguma coisa e eu vou conseguir fazer, mesmo que depois eles vão olhar, mas tem aquela otimização do tempo deles também, porque fica mais produtivo, até pra vocês. Por exemplo, tem um processo que a Aninha tem que ver vídeo, conversa, ouvir áudio, ver print, aí eu ajudo ela a ver enquanto ela vai fazendo a petição, ou às vezes até o contrário, ela seleciona a parte importante e eu vou fazendo a petição. E assim, é muito bom porque tem gente que fala, não, mas o estagiário, a Aninha vai ver o processo, por exemplo, ela pega e me passa só para digitalizar as coisas e acabou ali. Não, todos eles me veem como um parceiro, digamos assim, para trabalhar na hora de trabalhar, porque os dois vão fazer ao mesmo tempo, eu vou fazendo ao mesmo tempo, o Rua vai fazendo ao mesmo tempo que a Aninha. Então, essa é a parte que é muito bom pra mim também, porque a Aninha é boa numa coisa, o Rua é boa outra e às vezes até eu sou boa noutra. E isso também foi outra coisa que ficou muito guardada pra mim quando eu vim pra cá, porque eles falaram assim, eu também falei pra eles, mas foi muito bom ouvir isso também deles. Porque eu falei, eu vim aqui pra aprender,
mas não quer dizer que só eu vou aprender, vocês também podem aprender comigo. E eles vivem falando, nossa Gi, como é que tu faz isso, como é que faz aquilo? E às vezes vira, Gi, passa esse PDF aqui pra mim. É verdade, não se assustem, a gente já pediu ajuda pra Giovana por coisa que a gente não sabia fazer. Assim, cara, como é que você fez isso em menos de 5 minutos tentando fazer assim? Porque não é porque, ai meu Deus, eu sou a melhor. Não, é porque às vezes a gente, é uma coisinha que a gente descobre que otimiza o tempo de todo mundo. Então, o Gui aprendeu isso comigo e eu aprendi um monte de coisa com ele. Então, assim, é troca de todo mundo o tempo todo, sobre tudo. A gente sabe que a função do estágio é trazer essa vivência prática para o estudante, mas o estagiário também traz muita coisa pra gente, a Giovana é a maior prova disso. Exato. E pegando o gancho de duas coisas que você falou, a primeira que é sobre isso de você não fica ali só digitalizando, faz uma petição intermediária, aqui as pessoas de fato confiam em você. Então eu acho que você se forma na faculdade no ano que vem pronta para ser uma advogada, não uma auxiliar de advogada, porque não é isso que você vai ser quando se formar. Então, acho que é importante os advogados entenderem que aquele estagiário que está ali no seu escritório, quando ele sair dali, ele não vai fazer só uma petição intermediária, ele vai sair dali para o mundo. Então, eu acho que é muito importante que você saiba que você vai sair daqui pronta para ser uma advogada. E também tem aquela coisa de, hoje eu sou um advogado, mas eu também já fui estagiário. Sim. E aí eles sabem, eu sei pelo menos ele, o quanto é ruim de você tá querendo aprender, só que ele pega e te fala, digitaliza isso aqui pra mim. A peça da OAB não vai ser eu digitalizar alguma coisa, não vai ser eu tirar xerox, não vai ser eu... Você tem que exprimir da pessoa o melhor que ela pode te entregar. Se ela tem um potencial para te entregar muito além do que simplesmente uma copa ou seja, um café, pelo amor de Deus, gente, não tem porquê, né? E outra coisa que você citou também, alguns amigos da faculdade, os estagiários ficam dentro de uma salinha. E aí eu acho que é até importante a gente trazer aqui, acho que todo mundo aqui vai ter uma opinião bem parecida, a importância do trabalho em equipe, do trabalho junto, estar um do lado do outro, porque nós poderíamos também estar sentados e separados dos 3 sócios ou da estagiária, ou trabalhando em casa, né? A gente sabe que o home office está aí com tudo. Eu acho que é muito agregador, vou falar por mim, gosto bastante dessa parte mais da escrita, de produzir peça, mas não é só o meu pensamento. Eu acho que quando a gente troca, eu acho que em todas as peças a gente acaba fazendo isso, de perguntar o que você acha disso, mas e se eu for por esse caminho? Porque às vezes a gente tá ali vendo um processo com a cabeça tão fechada que se eu estivesse sozinha na minha casa, eu não teria feito metade do que eu fiz ali enquanto numa conversa. O Iga às vezes traz mas pode ser desse jeito, olha, eu já vi um processo desse jeito. Então acho que a gente pode trazer um pouquinho aqui agora também o bônus, né? A parte positiva de você trabalhar em equipe. Porque essa relação interpessoal é inclusive até estudo do próprio, né, das empresas que são dotadas de RH, é um próprio estudo. Eles fazem um estudo específico para as relações interpessoais das pessoas dentro do trabalho, porque eles sabem o quanto isso é importante. Sim. Então, assim, realmente, a Aninha colocou muito bem. Tem gente hoje que vive de home office e faz home office pro resto da vida, né? Vai fazer home office pro resto da vida. Não tem uma perspectiva de voltar a trabalhar no escritório, ter um contato com alguém. No máximo aquele meeting, aquela chamada de vídeo que você vai ter uma reunião uma vez por semana e a galera vai, oi, tudo bem e tal, fazer um alinhamento das coisas da semana. Mas, cara, e aquela vivência interpessoal? E aquela risada que a pessoa solta às vezes no meio do dia porque viu uma coisa engraçada, leu uma coisa engraçada na petição. Isso é legal, essa troca, essa experiência é bacana. Então, assim, pra gente que está aqui dentro do escritório, acho que uma das boas vantagens é ter esse contato muito mais próximo, também poder, às vezes, partilhar de momentos. Gente, olha, eu tô um pouco estressado, alguém tá a fim de descer para tomar um café, né? Assim, isso também vai muito em favor de quem trabalha aqui. E, às vezes, quem tá dentro de um escritório, de um cubículo, de uma sala, não tem essa vivência, não consegue ter essa troca. E é realmente bem difícil para essa pessoa conseguir prosperar ou pelo menos ter uma perspectiva diferente dentro da advocacia. É uma pauta até que a gente pode trazer algum dia, que é a saúde mental no ambiente de trabalho. Eu acho que, para mim, um dos maiores pontos positivos, além desse que eu já citei, é realmente a parte social e de saúde mental mesmo. Porque eu acho que quando você está na sua casa, você está ali às 8 horas que você vai trabalhar, enfim, é na sua jornada de trabalho, você está ali na frente do computador, você sozinha, quando você trabalha em equipe, você vai até o ambiente, você vê, isso faz diferença. E eu digo por experiência própria, porque antes de entrar no escritório,
eu estudava para concurso, como eu falei no primeiro. Então, eu via que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, a minha comunicação é outra. Um advogado, ele precisa de comunicação. E que comunicação que eu ia criar se eu trabalhasse todos os dias dentro de casa? Tem uma reunião no Meet? Tem, mas a gente sabe que é no olho a olho, a gente sabe a troca, é completamente diferente. E em relação à saúde mental não tem nem o que falar. Eu acho que quando você tá ali isolado de certa forma e você tá só focado no seu trabalho, é muito difícil o trabalho não ser pesado. Foi o que você falou. Às vezes a gente traz uma distração, um fala alguma coisa, eu vim ver aqui esse processo, o que tem, ou alguma coisa da vida pessoal, enfim. Eu acho que todo esse arcabouço de motivos que eu dei aqui agora faz com que hoje a gente se sinta completamente confortável no ambiente de trabalho que a gente tem. E a gente não olhe só as responsabilidades, mas eu, pelo menos, eu venho pra cá todos os dias muito feliz. Eu acredito que todos vocês sejam assim também. E tem aquela coisa, você tá lá sentado o dia inteiro na sua cama. E aí você vai fechar o computador, não tem aquela coisa de, e agora? O que eu faço agora, né? Você vai ficar, simplesmente, você vai só fechar o computador e não vai mudar de ambiente, você não vai ter ninguém pra falar. Sim. E outra, você tá lá fazendo, principalmente comigo. Surgiu uma dúvida, eu tô sozinha em casa. Não é sempre que eu vou pegar, vou chamar, vai responder na hora. Não, aqui eu vou virar e falar, Aninha, surgiu isso aqui, eu não sei fazer. Uou, não sei fazer isso aqui. Ou às vezes até que nem já aconteceu da minha irmã vir fazer uma pergunta pra mim de tributário. Eu sei que o Rô é bom em tributário, então eu peguei e até trouxe pra ele me ajudou a resolver. A gente resolveu do mesmo jeito que acontece com a Aninha, com o Iga, que eu já pedi ajuda pro Gui também. Então eu também, isso é muito bom, porque dúvida não vai surgir só comigo que tô na faculdade. Às vezes eles também, como é que faz isso aqui? Não sei resolver. Isso aqui no despacho, ou saiu o acórdão da segunda instância, não entendi o que tá aqui, não gostei, tem uma coisa errada, o que eu faço agora? Eu lembro que teve uma vez que a gente teve um processo na segunda instância que teve um negócio de julgamento virtual, e aí a gente ficou um tempão pensando, caramba, o que a gente vai fazer agora? Porque teve o julgamento virtual, mas a gente não se ligou que teve uma mudança do CPC de 2015, que esse julgamento virtual você pode se opor ou não, dependendo do entendimento da Câmara. Então eu e a Aninha, a gente sempre procura, pesquisa para dizer, a gente vai querer sustentar, não vai querer sustentar. Então assim, pode ser que se a Aninha estivesse sozinha em casa, se o Rô estivesse sozinho em casa, se eu estivesse sozinha em casa, a gente não fosse perceber esse pequeno detalhezinho que às vezes muda muita coisa. Eu costumo sempre pensar assim, e até já explanei aqui mais de uma vez para o pessoal aqui nas nossas reuniões, quando a gente sai para curtir, porque nós também saímos para curtir, todo mundo, a gente junta a galera toda do escritório, isso também é muito legal, a gente poder juntar e como eu falei, nós somos aqui todos amigos, a gente sai junto para confraternizar. Eu não sei vocês, mas para mim a semana não tem sexta e nem segunda. Porque tem gente que passa a semana esperando a sexta e torce para que a segunda nunca chegue. Então assim, quando você está dentro de um ambiente de trabalho em que é gostoso, é prazeroso, você enxerga uma troca, você enxerga um bônus para você e você tem um ônus também que é ter que trabalhar, é ter que vir aqui, é ter que desprender de tempo, saber que você vai ter que sair da sua zona de conforto para procurar aprender. Então assim, esse tipo de pensamento é o que me move muito e é o que tipo assim, me dá certeza de que eu estou no lugar certo, fazendo as coisas certas, porque se eu começo a minha semana na segunda-feira, ela passa tão rápido, chega a sexta e eu falo, nossa, já é sexta-feira, né? Mas já é sexta-feira e daí? Sábado vem, se tiver que a sexta-feira ter 24 horas, 48 horas, 72 horas, não tem problema, entendeu? E se o sábado e o domingo também não durou tempo suficiente, não tem problema, segunda-feira tá aí, vai ser um novo dia, é um dia a mais que eu vou ter para encontrar meus amigos, dar uma risada, porque esse é o lado bom de você estar em um ambiente que você confraterniza com as pessoas e você tem uma boa relação e uma relação interpessoal ainda assim com todos do escritório, sem ser só com estagiário advogado júnior com advogado júnior, sócio com sócio, não tem muito. Então assim, eu acho que isso é muito bacana, eu acho que pro meu ponto de vista, acho que uma das principais partes aqui dentro do escritório como benefício. Sim, é um assunto muito legal, acho que a gente passaria horas aqui, né, falando sobre isso, mas vamos caminhando aí pro final e a gente pode até trazer mais vezes esse lado de cá, né, das pessoas. Claro, lembrando sempre que a galera pode comentar, né, sempre que quiser, comenta, dá um
ponto de vista, a gente volta aqui para discutir de Sim. novo. Né? Às vezes surge um comentário sobre isso. Exato. Né? E a gente pode debater mais uma vez sobre. Mas, caminhando para o final, deixo aqui minhas considerações finais no sentido de que, para mim, o ambiente de trabalho hoje eu vejo de forma muito mais positiva esse trabalho em equipe do que o home office. Por muito tempo eu acreditei que seria mais benéfico a mim trabalhar no home office. Até que eu entrei aqui e vi como otimiza meu tempo. Às vezes uma dúvida que eu ficaria horas em casa tentando, batendo cabeça. Quando você trabalha com pessoas, quando você trabalha junto com elas, porque aqui 5 minutos de uma conversa. Em 5 minutos a gente resolve um problema que em casa levaria 1 hora. Então, mais uma vez, trago uma pauta aí legal pra gente trazer, que é a saúde mental no ambiente de trabalho. Encerro pedindo para todo mundo curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente pretende fazer o podcast ao vivo, é uma pretensão de todos aqui. E a gente sabe que tem um número mínimo de inscritos. Então colaborem aí com a gente, continuem nos assistindo. Passo a despedida para quem? Primeiras mulheres damas. Minha consideração final é que os meninos já estão cansados de ouvir, mas eu agradeço muito, porque muito mais do que eu estou aprendendo a parte prática da faculdade, eu estou aprendendo a parte prática do exercício da função que eu vou ter depois que eu me formar. Porque você vai se formar e aí você fala, tá bom, me formei. Todo mundo fala, faculdade não tem 5 anos, ela tem 6. Porque depois que você sai, você começa a aprender a parte da captação do cliente, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Então, assim, hoje em dia eu vejo, até porque amigo meu vem procurar perguntando, Gita, já vi isso aqui, não sei o quê. Então eu me sinto assim, muito... Esqueci a palavra, mas eu me sinto muito mais preparada do que se eu não tivesse, talvez, não só porque eu comecei cedo, mas se eu não tivesse estando num lugar que nem a gente estava falando aqui, que os meninos, eles não vão, eles não fazem distinção entre advogado júnior, entre estagiário, entre sócio. Todo mundo está no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, a gente tem muita abertura para fazer as coisas, claro, comigo, eu vou, eu faço, entrego para eles vêm, resolvem. De forma orientada. Né? Mas eu sinto que eu não vou sofrer tanto depois que eu me formar, porque eu já tô vendo agora mais ou menos como é que é. E eu sei que se eu precisar de ajuda, eu vou poder contar com qualquer um que tá aqui dentro. E assim, isso pra mim é uma coisa que realmente é inexplicável, essa vantagem que eu tenho. E aí agora deixa eu terminar. Eu já tive a oportunidade de trabalhar num outro escritório onde eu estava do outro lado. Eu era CLT, trabalhava, tinha um horário a ser cumprido, né? Tinha hierarquia, era um bom ambiente de trabalho também, agradeço. Foi onde eu aprendi muito do início de advocacia, mas hoje eu vivo um lado completamente oposto, né? Eu tenho ali a minha certa liberdade, faço captação de cliente, tenho uma liberdade também ainda maior de estar elaborando peça, protocolando, vivendo muito mais a advocacia propriamente dita, né? Ainda não tive a oportunidade só de participar de uma sociedade ou ser um autônomo, quem sabe um dia. Então, assim, eu também acho que todos esses pontos que a gente participou, ressalto que principalmente o ambiente que a gente vive aqui de amizade, isso a gente nunca deixa de falar nos podcasts, eu acho que é primordial e é o que favorece muito pra gente conseguir almejar coisas ainda maiores. Então, também vou finalizar aqui já despedindo da galera. Assinem o canal, né? Se inscrevam no canal, assinar é outra coisa. Assinem e se inscrevam no canal. Não deixem de ativar as notificações do sino para receber sempre que a gente postar vídeo novo, tá? Curte, comenta, compartilha com os amigos, manda para todo mundo. Aqui a gente está tratando aqui agora de 3 pessoas que estão dentro de uma sociedade, então assim, é um ponto de vista diferente, tá? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.